segunda pregação, talvez? Deus já falou com você? Sim ou não? Tá, eu só vou fazer um fechamento então. Marcos 11, verso de número 24. Marcos 11, 24, quem achou, diga achei. Marcos 11, 24, você que está aqui no canal do YouTube, seja bem-vindo. Bom dia, boa tarde, boa noite, depende da hora que você assiste o vídeo, mas você é especial e seja bem-vindo. Marcos 11, 24 diz: Portanto, eu digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim sucederá. Podemos ler todos lendo aqui na tela, por favor? No 3, 1, 2, 3. Pai, o Senhor é o Deus da sabedoria, da palavra, da vida, do poder, da direção, do conhecimento, e o Seu Espírito está aqui. Nós nos entregamos a Ti. Jesus, você viveu esse texto que nós lemos, saiu da sua boca, saiu das suas mãos. Você é o mestre, você é o rabi, você é aquele que guia, que ilumina, que esclarece, que ensina o caminho que alguém deve andar. E eu peço que o Senhor faça isso nessa manhã, a fim de que a nossa vida se torne um milagre, e que seja um testemunho nesse mundo de trevas, que a nossa vida brilhe como uma luz que reflete a Tua presença, Pai. Em nome de Jesus, amém, amém. Vamos sentar. Hoje, marca aí, dia 4 de fevereiro, hoje nós estamos começando uma nova série. O ano praticamente começa hoje em termos de série. Nós pregamos mensagens diferentes ao longo de janeiro. Ao longo de todo janeiro nós pregamos mensagens diferentes, mas mensagens conectadas com aquilo que Deus quer fazer na minha e na sua vida. O tema de hoje é assim que as coisas acontecem. A série que nós estamos começando hoje, o tema da série de 4 mensagens é assim que as coisas acontecem. A série chama Criar. Como chama a série? Criar no sentido de onde vêm as coisas que eu vivo na vida. De onde vêm as coisas que você vive na vida? Se as coisas acontecem na minha vida, de bom ou de ruim, de onde elas nascem? De onde elas começam? Se Deus é criador, de onde Deus criou tudo o que a gente vê e vive na vida? De onde Deus recebeu esse poder para criar as coisas que a gente vive, o ar que a gente respira? Tá aí uma coisa que a gente não valoriza muito, mas sem essa pequenininha coisa, nossa vida estaria liquidada, ou liquidada. Respirar. Respira aí. Do seu jeito, com sinusite, com obstrução de septo, não importa, mas dá uma respirada aí, deixa eu ver. Esse ar que entra para os seus pulmões é que mantém você vivo. E como Deus é capaz de criar isso? E se eu vivo coisas boas, como foi que eu vivi essas coisas boas? De onde vieram essas coisas boas? Se eu sonho em obter coisas boas para a minha vida, coisas extraordinárias, coisas maravilhosas, de onde virão essas coisas boas para a sua vida? E se eu vivo coisas ruins, que eu gostaria de esquecer, às vezes eu gostaria de deletar da minha vida, de onde vieram essas coisas ruins? Saber e entender como as coisas acontecem é importante. Saber e entender como é que funcionam as coisas é importante.
É mais importante saber como as coisas funcionam do que o próprio resultado que vem quando as coisas estão funcionando. Porque saber como as coisas acontecem é mais importante do que acontece de fato. Por quê? Porque se as coisas não funcionarem, se as coisas eu não entendo como é que elas funcionam, os resultados não aparecerão. Na verdade, tudo que eu e você vivemos de bom e de ruim é criado. Não vem por acaso, a gente acha que é assim. A gente acredita em várias coisas que não são verdades. E muitas coisas que não são verdades foram passadas para a gente ao longo de milênios. Essas coisas foram traduzidas no mundo moderno com o nome de crenças. Mas crenças, muitas pessoas falam de frases do tipo crenças limitantes. Acreditar que tem uma crença limitante já é uma crença limitante. Por quê? Porque eu acredito que tem alguma coisa dentro de mim que precisa desbloquear para eu obter sucesso, obter coisas boas na vida, viver uma vida nova, uma nova realidade, uma nova atmosfera. Mudar a vida. Muitas pessoas estão ganhando rios de dinheiro com a ideia de que alguém um dia vai desbloquear alguma coisa em mim. E isso por si só já é uma crença milenar. Por quê? Porque eu acredito que alguma coisa virá de fora de mim, fará alguma coisa comigo, e aí sim minha vida vai mudar. Mas nós estamos numa igreja e nós pregamos um Deus criador. Tudo fora de Deus é como Jesus disse, são guias cegos, são cegos guiando outros cegos. São coisas boas, não são coisas destrutivas e até ajudam num certo sentido. Mas o que transforma é quando Deus passa a criar em nós uma outra vida. A vida com Deus é tanto uma coisa completamente diferente do que a gente viveu a vida inteira, que é chamado de nova criatura, nova criação. A fé é capaz de transformar a sua vida e a minha vida numa nova coisa. A Bíblia chama de nova criação. O ser humano foi criado lá no Jardim do Éden, há milhares de anos atrás. Mas depois que Jesus veio, ele, por causa da sua cruz, por causa do seu perdão, por causa da sua ressurreição, da sua vida poderosa, de ser encarnado, é Deus encarnado, né? Depois da vinda de Jesus, com seu sacrifício, a sua obra e a sua vida, ele foi capaz de fazer uma nova criação. Então nós temos duas criações. A primeira criação de Adão e Eva e a segunda criação a partir de Jesus. Por isso que Paulo, o apóstolo, escreveu, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Por quê? Porque algo de novo acontece dentro da vida de quem crê. Só que nós vamos acreditando ao longo da vida em um monte de coisas que não são necessariamente verdade, são bonitas às vezes. São frases bonitas, mas que não são necessariamente verdades. Então nós acreditamos, por exemplo, que as coisas da vida nos acontecem. E a gente fica bravo, ou a gente fica feliz quando a coisa é boa. A gente fica mega feliz quando uma pessoa especial aparece na nossa vida. Aí a gente casa, ou a gente recasa. A gente fica mega feliz quando a gente é promovido no trabalho. A gente fica mega feliz quando a gente tem um acerto com alguém que a gente não falava já há anos. Eu conheço pessoas que ficaram sem falar com seus pais por 25 anos ou mais.
E que depois de 25 anos foi possível estarem juntos de novo. Aqui na igreja mesmo, eles não estão aqui hoje, mas são membros dessa igreja, tem uma história que eu espero que na hora certa eles vão trazer esse testemunho. E eles, uma das pessoas dessa família, não vou citar nome nem nada, mas o que acontece? A filha não falava com o pai há 15 anos. E alguma coisa aconteceu que possibilitou um reencontro, uma reconexão, um acerto, e foi bom para todo mundo. E a gente fica feliz quando essas coisas acontecem. Mas também a gente fica triste quando se rompe um relacionamento. Tem rompimentos, tem quebras de relacionamento que são tão profundos, tão dramáticos, tão dolorosos, que criam cicatrizes e dores dentro da gente, que parecem ser intransponíveis. Então, repetindo essa ideia, a gente parece que é atingido pela vida, né? Parece que a vida nos atinge. Ora com coisas boas e a gente fica feliz, e ora a vida nos atinge com coisas ruins e a gente fica triste, pesaroso, magoado, arrasado, depende do que te atinge. Mas como de verdade as coisas acontecem? E hoje, nessa manhã, eu quero que você saia daqui, claro, você está sendo abençoado hoje por diversas formas da presença de Deus, tudo. Quando você vem para a igreja, deixa eu mudar uma chave na sua mente. Quando você vier para a igreja, Deus não vai falar ou fazer algo na sua vida porque você começou o culto da pregação, a palavra. Deus está fazendo na sua vida fora da igreja, no seu trabalho. Deus está mexendo na sua vida, Deus está falando com você, Deus está atuando na sua vida em todo o tempo da sua existência. Mas quando você vem para a igreja, Deus não vai falar com você só na pregação. É todo o ambiente, é desde o café que a gente toma até o tchau quando a gente vai embora, Deus está falando com você. A questão não é se Deus fala ou não fala, a questão é se você ouve. Mais importante saber se Deus fala é saber se você ouve. Porque não adianta nada Deus estar falando e eu não estou ouvindo. Foi por isso que Jesus disse: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Por que ele disse isso? Parece meio redundante, parece meio esquisito. Aquele que tem ouvido para ouvir, ouça. Mas já não tem ouvido? Sim, mas a gente às vezes ouve e não escuta. Ou a gente escuta, mas não ouve. Então ouça o que Deus está falando com você em todo o tempo. E se você for capaz de fazer isso, sua vida será transformada de dentro para fora. A crença que a gente foi somando na nossa vida, a crença, a forma de ver a vida, e não necessariamente é verdade, para mim é zero verdade, é que as coisas nos atingem. As coisas vêm para mim. Na verdade, e o texto de Marcos, capítulo 11, verso 24, é muito especial. Porque ele tem uma luz especial neste sentido do que nós estamos falando. Se aquilo que você vive na vida, ao longo da vida, e aquilo que você vai viver na vida, ao longo da vida, te acontece, você está lascado. Porque qualquer coisa pode acontecer com você. Então você não tem nenhum controle, nenhuma ingerência, nenhuma interferência, não há nada que você possa fazer com a vida. Então, deixa eu dizer, se isso for verdade, que as coisas nos atingem e a gente não tem nenhuma interferência, nem nas coisas boas e nem nas coisas ruins, se isso for verdade, sabe o que nós somos? Nós somos como um barco sem remo, sem leme, sem motor, no meio de um mar imenso. Nós estamos entregues aos ventos. Nós estamos entregues às ondas. E se ela nos levar para o norte, sua vida vai para o norte.
Se ela te levar para o sul, sua vida vai para o sul. Então, será, pergunto eu a você, provoco eu a você, será que a vida e a sua vida é um barco sem remo, sem leme, sem motor, no meio de um mar imenso, e que você não sabe o que vai acontecer com a sua vida, e você não tem nenhuma interferência se você vai para lá ou para cá? Se isso for verdade, você acha que é boa essa vida de não saber como vão as coisas acontecer na minha vida e eu não tenho interferência nenhuma? Não é bom. E o ruim disso tudo, dessa visão, é que quando as coisas acontecem, a gente também não sabe o que fazer. A gente não sabe de onde vem e também não sabe o que fazer. Hoje nós estamos começando esta série Criar. E hoje de manhã e à noite nós vamos falar deste assunto. É assim que as coisas acontecem. Como? Como acontecem as coisas da minha e da sua vida? Eu quero que você saia daqui hoje com uma frase. Eu quero que você obtenha uma única luz. Por quê? Porque depois, no próximo domingo, eu vou falar com vocês sobre um outro tema, sobre você não vai conseguir o que deseja se fizer isso. Tem coisas que se você continuar fazendo, você não vai viver o que você deseja. Depois nós vamos falar sobre a solução que você procura. E por fim, no último domingo de fevereiro, dia 25 de fevereiro, nós vamos falar sobre mudando o jogo. Então uma mensagem, um domingo está conectado no próximo. Hoje você vai aprender uma única coisa. Vai aprender como as coisas funcionam. E você vai sair daqui com isso. Você vai sair daqui, se você agarrar isso, óbvio, porque eu não posso forçar. Mas se você agarrar, você vai agarrar isso com força e vai viver a sua semana. Só que você vai ficar curioso, óbvio. E você vai ter que voltar no domingo que vem para dar mais um passo para dentro do seu conhecimento, da luz de Deus. Deus quer iluminar a sua vida e a minha vida. Deus quer trazer coisas que você mesmo deseja para a sua vida. Deus quer e Deus pode trazer coisas maravilhosas para a nossa vida. E vou dizer mais, Deus não somente pode trazer coisas maravilhosas para a nossa vida, mas Ele também pode, através de você, remover montanhas. Remover montanhas. Essa ideia de remover montanhas era muito comum na época de Jesus. Os mestres, os professores da época, eles viviam fazendo essa analogia de que problemas que a gente acha intransponível ou intransponíveis, situações que você acha que são insuperáveis, Jesus também usou a mesma ideia. Se você tiver fé em Deus, você dirá a este monte, sai daqui e planta-te no mar, e se não duvidar no seu coração, será assim com você. Então Deus pode, grava isso, Deus pode, através de você, pegar montanhas intransponíveis da sua vida, coisas que você acha que não é possível realizar, coisas que você acha que é impossível de transpor, de vencer, de superar. Deus pode fazer coisas inimagináveis. Mas eu quero que você aprenda uma única coisa nessa manhã. Uma única coisa. Como as coisas acontecem? É uma pergunta. Bom, a primeira coisa que você precisa jogar fora, e eu já fiz isso algum tempo atrás, e eu quero desafiar você a jogar fora isso também, é a ideia de que você está aqui para não interferir em nada. Você é como um barco no meio do mar, sem remo, sem leme e sem motor. Você não é isso. Por que você não é isso? Porque o que Deus fez de você é o que Ele é. Você não é alguém sem direção. Você não é alguém que não vai interferir na sua vida. Você não é alguém que está aqui como um barco no meio de um mar imenso e o vento vai te levar para lá e para cá. Talvez você esteja se sentindo assim, eu não sei.
Parece que a vida dá solapadas. Leva para lá, leva para cá, leva para lá, leva para cá. E aí, por mais que você tenha... Eu já vivi assim, eu acabei de falar da minha relação com a minha filha, de maneira objetiva, mas foi assim. Parecia que o mais que eu tentasse fazer alguma coisa, não tinha o efeito que eu gostaria. E é assim que a gente é assim que a gente foi criado para viver? Não. Então o que é que está faltando para ser diferente? É o que nós vamos falar ao longo dessa série. Você vai aprender a criar a sua realidade, criar a sua história, criar as suas passagens. Você vai aprender a criar. O que é que você vai aprender nessa série de mensagens, de 4 mensagens, e serão rápidas? O que você vai aprender? Você vai aprender a interferir. Você vai aprender a agir. Mas não como você sempre agiu. De uma maneira nova. A partir de uma fonte nova. Porque a fonte velha já ajudou você a ter o que você vem tendo. Todos nós temos desejos, não temos? Sim ou não? Todos nós temos desejos. E aí a gente deseja um monte de coisa aqui. Na nossa vida. Mas o que de verdade a gente obtém às vezes? Um monte de coisa aqui? E por que isso é assim? Por que a gente segue desejando coisas aqui e obtendo coisas ali? Por que aquilo que eu desejo, que você deseja, está tão distante de acontecer? É o que você vai aprender aqui. Qual é a sua participação? Talvez, de verdade, você esteja vivendo a sua vida como um barco sem remo, sem vela, sem motor, sem leme. Talvez você sinta que não tem controle nenhum sobre a sua vida. E de fato você não tem. Mas você e eu somos a imagem de Deus. E eu quero que você jogue fora essa ideia de que você não tem interferência. E eu vou dizer isso bem claramente. Lá em Gênesis, quando Deus resolve criar o homem e a mulher, Ele disse, diga comigo, façamos o homem a nossa imagem. A imagem de Deus os criou. Homem e mulher os criou. Deus criou a gente à imagem dele, sim ou não? Pelo menos é o que está escrito. E o que Deus é? Deus é muitas coisas. Deus é soberano. Deus é onipotente, Ele pode tudo. Aleluia. Deus é onisciente, Ele está em todo lugar. E Deus é um monte de coisas que a gente conhece através da Bíblia. Mas se existe uma coisa que Deus é, em primeiro lugar, Deus é Criador. Agora faz as contas. É uma conta muito simples. Se A é igual a B, B é igual a A. Não importa se você pensa da esquerda para a direita, o resultado é o mesmo se você pensar da direita para a esquerda. Se A é igual a B, B é igual a A. Se Deus é criador, criativo, e Ele fez a gente à imagem dele, B, então eu sou igual a A, eu sou criativo e criador. E isso devolve o poder aonde sempre deveria ter estado, em você. A gente continua acreditando em mentiras como se fossem verdade, que você não tem interferência na sua vida, em como as coisas acontecem na sua vida, mas você tem. Mesmo que você não saiba, você tem. Por isso que é necessário saber. Por isso que eu preciso aprender o que Deus diz. Por isso que eu preciso aprender o que Deus fez de mim. Como eu vou aprender o que Deus fez de mim? E nós estamos falando do Deus Criador, do Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que enviou o Espírito Santo. É desse Deus que nós estamos falando. E se eu não sei como este Deus funciona,
Sabe como eu vivo? Frequentando uma igreja, mas como um barco no meio do mar. Chega de viver como um barco no meio do mar, sem destino, sem rumo, sem poder. E como é que isso é capaz de acontecer e devolver o poder para você? Você precisa saber. Você precisa conhecer. Conhecereis a verdade, e a verdade transformará você em algo que você não sabia que era. Eu aumentei o texto, né? Mas é isso. Diga comigo: conhecereis a verdade, e a verdade te libertará. A verdade é Jesus. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. A verdade não é um conceito. A verdade não é uma placa que aponta para algum lugar. A verdade não é uma placa. A placa é a Bíblia. A placa é o texto. A verdade é uma pessoa. A verdade é Jesus. E Jesus disse: à medida que você conhece a verdade, isso é um processo. Tem gente que quer um resultado, tem gente que é assim, cavou buraco e construiu torto, sem nenhum conhecimento, sem nenhuma fé, a vida inteira. E agora está com 40 anos, com 30, com 20, com 80, com 70, não sei, com 60, não importa. Cavou fundo a vida inteira, andou por caminhos tortos a vida inteira, aí vem na igreja, ouve falar de Jesus e acha que ele tem que fazer uma coisa assim, ó, pau, instantânea da noite para o dia na sua vida. Não, diga comigo: conhecereis a verdade. Conhecereis a verdade. Jesus não disse: entrareis em contato com a verdade. Isso é outro assunto. Entrar em contato com a verdade não muda a gente. O que transforma de verdade é uma história de relacionamento, de comunhão, de proximidade, de querer conhecer a pessoa de Jesus e como ele funciona, como funciona ele e o reino dele. E enquanto eu vou crescendo nessa verdade que é Cristo, e eu vou aprendendo dele coisas novas, essas verdades de Deus vão transformando a gente em gente livre de ideias erradas, que mantém a gente como um barco sem remos, sem leme, sem motor, no meio de um mar imenso. E aí, você que sente que não tem poder nenhum sobre a sua vida, por causa da cruz de Cristo, por causa do sangue de Cristo, por causa da ressurreição de Cristo e do poder de Cristo, o poder é devolvido a você. Você começa a saber que você é criador e criativo. A é igual a B, então B é igual a A. Em algum momento você vai crer nisso. Em algum momento Deus vai te ajudar a acreditar, mais do que acreditar, porque acreditar não leva ninguém a nada, mas você vai ter fé. Acreditar não tem poder nenhum, para nada. Por quê? Porque olha, acreditar pode parecer que é a mesma coisa que fé. Acreditar pode parecer que é a mesma coisa que fé, mas não é. Para acreditar, você precisa de informações, e você precisa saber coisas do mundo. E se você não tiver todas as informações necessárias, você não é capaz de fazer nada. Mas Jesus não disse isso. Jesus disse: tudo é possível para aquele que crê. Ele não disse que tudo é possível àquele que acredita. Por quê? Porque acreditar depende de conhecimento. Fé não depende de nada. Na verdade, a diferença entre acreditar é no que se acredita. Qual a diferença entre acreditar e crer, ter fé? Acreditar é acreditar naquilo que você tem dentro de você, naquilo que você já sabe, no seu conhecimento intelectual, naquilo que se alimentou seu cérebro ao longo dos anos. Isso é acreditar. Fé não. Fé, na verdade, te joga para algo que você não conhece. E o que é que você não conhece? Deus. A gente não vê,
a gente não toca, a gente não percebe, ele é invisível, mas a gente crê nele. Aleluia! Você está aqui porque você crê. Crer é em algo que você não sabe. Crer te joga num ambiente da não forma. Acreditar é na forma, crer é na não forma. Crer é naquilo que você não conhece. Crer é aquilo que você não sabe. É Deus. Eu não sei tudo sobre Deus, mas eu nem preciso, eu tenho fé nele. Eu já escolhi ter fé nele. Mas olha só, pessoal, como as coisas acontecem na sua vida. E eu quero que você saia daqui entendendo uma única coisa. Hoje, uma única coisa. Vou botar isso no pronome pessoal. Vamos dizer? Diga bem forte. Você cria a sua vida. De Gênesis até Apocalipse, é isso que Deus está querendo dizer com a gente. É isso que Deus está falando com a gente. Você vai falar assim, meu pastor, então quer dizer que eu criei tudo de ruim que eu estou vivendo ou que eu já vivi? Por exemplo, eu vivi muitas coisas difíceis. Quer dizer que eu criei? E agora? Sim. Eu criei as coisas que me aconteceram? Agora você tem que diferenciar coisas que te acontecem porque você cria de acidentes. Por exemplo, vou dar um exemplo bem prático. É dramático, mas funciona. Vamos supor que você está no mar nadando lá na Praia Grande, para aqueles que são do sul, e lá na Praia do Tenório, para aqueles que são do norte, em Ubatuba. Vamos supor que você está nadando e vê um tubarão e pau! Arranca teu braço. Você criou isso? O tubarão vir, morder seu braço, arrancar seu braço, ou uma perna? Foi você que criou isso? O tubarão vir, morder você? Não, isso é um acidente. Acidentes acontecem. Mas você vai aprender nessa série que você vai criar coisas a partir do que acontece. Tem gente que depois que perde uma perna, ou um braço, ou a esposa, ou um filho, nunca mais volta a viver. A vida acabou. Tem gente que perde dinheiro, bem, patrimônio, acabou a vida. Nunca mais volta a viver, vive triste, amargurada, com medo, incerto da vida, acabou a vida. Se o tubarão arranca meu braço, eu não criei isso, obviamente, mas eu vou criar a minha vida a partir dali. Faz sentido isso, sim ou não? Sim. Diga essa frase de novo comigo. Jesus disse isso. Jesus, o tempo inteiro, e eu estou quase fechando aqui, Jesus, o tempo inteiro ensinou a gente que a gente cria, de um jeito ou de outro, a nossa realidade, a nossa vida. Para a mulher que tinha um fluxo de sangue há mais de 12 anos, olha só, a mulher tinha um fluxo de sangue, uma menstruação, há mais de 12 anos. Quem tem fluxo de sangue há mais de 12 anos, perde proteína, perde minerais, perde saúde. Então ela era anêmica, com fluxo de sangue incessante, e na lei judaica a mulher menstruada não ficava perto da comunidade nem de ninguém, era impura. Então além de tudo não tinha relacionamento com ninguém, era impura. Imagina a vida dessa mulher, por 12 anos. Ok? E diz o texto que ela gastou toda a riqueza dela, ela era rica, gastou toda a riqueza dela tentando encontrar cura. E não achou, gastou tudo. Só que no dia que ela ouviu falar de Jesus, ela veio até Jesus e ela, escute isso, abra seus ouvidos espirituais agora. A mulher com fluxo de sangue ouviu falar de Jesus e ela colocou algo dentro dela. O que ela colocou dentro dela?
Mas a fé era uma coisa muito prática para aquela mulher. Diga comigo. E a mulher dizia: se eu tão somente tocar na ponta da roupa de Jesus, eu vou ficar curada. A mulher, ela criou algo dentro dela. E o mais impressionante, e é isso que nós precisamos prestar atenção, é que Jesus assinou embaixo. É como se Jesus estivesse dizendo: é verdade, mulher, no seu nome dela, vamos chamar de mulher do fluxo. E Jesus pegou a caneta e assinou embaixo e disse: é verdade, mulher, você cria a sua vida. Quando que Jesus fez isso? Quando ele disse assim: vai, seja feito conforme a sua fé. Para a mulher ele disse: a tua fé. Diga: a tua fé te salvou. Peraí, ela está com Jesus, ela toca em Jesus, ela é curada de um fluxo de 12 anos, a vida dela muda, e Jesus vira para ela e fala: a sua fé. Diga: a sua fé. Forte. A sua fé. Isso é importante você dizer, para interiorizar. Todas as vezes, 100% das vezes que as pessoas procuraram Jesus, ele dizia: a sua fé te salvou. É claro que ele tem que estar presente na história. A fé tem que ter um objetivo. A fé não é fé na fé, a fé é fé em Deus. Não é fé na fé. Fé na fé é coisa de coach. Não é fé na fé, é fé em Jesus. Só que a gente cria junto, eu e Deus. Você é criador, Deus é criador, e a gente cria junto. No texto de Marcos 11, para a gente fechar, diz lá o seguinte, abre lá. O texto de Marcos 11 diz o seguinte, diga comigo: portanto, eu digo, tudo que vocês pedirem em oração. Tudo bem, essa parte é boa, mas eu quero que você preste atenção depois da vírgula ali, depois da palavra oração, presta muita atenção. Vamos lá. Creiam e assim. Peraí, então pergunto eu a você: creiam que já o receberam. Receberam é presente, passado ou futuro? Passado. Peraí um pouco. Quer dizer que eu vou para Jesus, eu vou pedir algo para Ele, eu vou com uma grande necessidade, eu espero que Ele faça algo maravilhoso na minha vida, eu espero que Ele mude a minha história, porque eu não posso mudar a minha história, quem muda é Deus. Mas não é o que está escrito. O que está escrito é que aquilo que você vai receber tem que estar dentro de você. Por que tem que estar dentro de você? Porque é passado. Você vem me pedir, mas a resposta já está dentro de você. Você precisa crer que já recebeu. Por que você já recebeu? Porque está dentro de você. Tudo que você precisa na vida já está dentro de você. Tudo que você precisa na vida não estará um dia dentro de você, já está dentro de você. E a partir de você, Deus vai criar o que você precisa. Essa é a primeira mensagem da série Criar. E qual é a primeira verdade que você vai embora com ela? Diga, a minha vida. Diga, eu sei que pode parecer nesse momento assim difícil para você, mas é simples. Por isso você precisa voltar domingo, depois o outro, para a gente aprender junto. E eu quero que você entenda que você cria a sua vida. Para hoje tá bom. Amanhã eu vou falar, domingo que vem eu vou falar algo muito importante para dar continuidade e você crescer nessa ideia. E no final, no último domingo, é como virar o jogo, como mudar o jogo da vida, como posso criar coisas maravilhosas para a minha vida, criar o sonho que você deseja. Amém? Deus abençoe sua vida. Vamos ficar de pé.